Olá, alunos! Bom dia! Nessa aula, nós iremos fazer a correção das atividades da seção Texto em Cena, do capítulo 7, Elementar de Caro Watson. Ok? Pra quê? Aqui, eu tenho participado. Opa. Então, nessa aula, nós iremos fazer a correção dos exercícios e na próxima aula, né, após o intervalo, 10h20, eu vou explicar o conteúdo do capítulo, certo? Então, boa aula para vocês, boa aula para nós. E, primeiramente, eu vou fazer com você, né, um compartilhamento. Eita, eu não abri os livros, oh meu Deus. Mas vai dar certo. Compartilhar aqui o livro, ainda bem que... Pode admitir aqui, screen, achei. Deixa eu colocar aqui. Pessoal, aqui na página 36, alguém mandando mensagem, quando eu vejo mensagem assim no início da aula, vamos lá. Vocês tem, né, o texto de cena, página 34, e esse texto, né, aquele, né, que capitais lá de Sherlock Holmes, né, Elementar do Caro Watson. Vocês têm aqui uma que é o Ed Morte, né, que é o detetive, e a história dele aqui nesse capítulo. Muito legal. Deixa eu ver aqui o livro 2. Por enquanto, não. Vamos lá. Então, aqui nós estamos no capítulo 7. Não quero vocês mudos. Beleza. Tá, prova. Oi, tudo bom, Heitor? Sim. Obrigada, Jesus. Estava me sentindo agoniada, presa aqui. Eu falei, oh, meu Deus. Pois é, pô, é ruim isso. Liberdade. Ó, vocês... O menino eu não sei vai que entrar. vocês Chamado. desligassem o microfone de vocês. Que eu não vou deixar vocês no mudo, porque se vocês quiserem colocar alguma informação, responder, pedir para eu repetir, aí eu vou deixar aberto o microfone. Então, fecha o microfone de vocês para não ficar aquele ruído de casa, de pé, de microfone, esses barulhos assim. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, né? Fala. O livro, oi. A mãe de Júlia disse que ela não vai poder entrar porque a casa dela tá sem internet. Que Júlia? Carvalho. Certo. Tá certo. Vamos lá. Professora, você vai fazer o que nessa aula? Vai corrigir? Pedro, quando você faz essa pergunta, eu só tenho uma coisa a imaginar, que você não leu o roteiro. Porque no roteiro tem correção. Normal pra ele, no roteiro, é normal. Já. 45, e nós temos uma Ele não lê nada, né? A gente é obrigado a ficar pra ele. Agora, pra você não assistir aula, não basta estar doente. Tem que estar sem internet. Vamos lá. Olha só. Essa questão, né? A questão 1 está perguntando qual estratégia textual foi utilizada, né? Pela escritora Sandra Reimão. Então, quando a gente fala de estratégia textual, é como ela organizou o texto para conversar com nós, leitores. Então, o que é que vocês podem responder, né? Que começa o resumo do Oi. Ah, não. Eu espero a senhora terminar pra falar. Certo. Então, vocês podem me interromper só para perguntar, questionar, para responder tranquilamente. E é importante que participe. Eu estou anotando os nomes dos alunos que mais participam para dar uma pontuação a mais. Porque eu sei que tem gente que
liga, mas que depois desliga áudio, desliga tudo, me desliga e vai fazer outras coisas, só para constar a presença. Então, os alunos que mais participam, a gente, claro, tem um cuidado de dar uma pontuação diferenciada no final, né? Vamos lá. Bom, eu participo. Falo até demais. Tá certo. Até desativarem o som. Vocês poderiam ter respondido que a Sandra, ela inicia o texto contando um enredo, né, de um duplo assassinado na Rua Morte, escrito por um escritor estadunidense, Edgar Allan Poe, em 1841. Então, de acordo com a autora, a primeira narrativa policial moderna, gênero, que é assunto do seu texto, então ela vai falar sobre essa narrativa policial moderna. Mas também, né, entra em contato com a narrativa que seria fundadora do gênero. Esse tipo de estratégia visa atrair o leitor e conquistá-lo para uma leitura que se propõe. Então, ela traz, né, esses primórdios da narrativa desse gênero, né, e aborda esse gênero de uma forma moderna. Então, isso faz com que a gente tenha essa relação espaço-tempo e que a gente se localize quanto ao gênero, né? Eu não estou conseguindo, não sei se estou conseguindo admitir aqui, deixa eu só... Travou aqui, às vezes ele vai e volta para adicionar Maria Clara Nunes. Nunes, né? Eu já sei que ela está querendo entrar, só que deu uma travadinha aqui no meu computador. Ok, a próxima questão está perguntando sobre essas características, né, desse investigador, né, criado nas histórias de Edgar Allan Poe. Então, ele chama, né, esse investigador de Augusto Dupin, não sei, que era uma máquina de pensar, um sujeito que, pela análise de vestígios, pistas e indícios, conseguia formular um raciocínio, uma dedução lógica, para reconstruir a história do crime e chegar aos culpados. Essa é a característica desse investigador moderno travou aqui. Oh, meu Deus do céu. De Edgar Allan Poe. Eu vou continuando a correção para a gente ver se estava, como que foi. Agora foi. Aê, Clarinha, agora você está aqui na sala. Hi, Nunes. Pronto, agora eu consigo colocar as questões. Aqui na questão 5, está perguntando sobre as famosas narrativas policiais de enigma, né? E está perguntando o seguinte: por que elas se estruturam com memórias de personagens secundários? Por que essas histórias elas têm como estrutura o pensamento e a memória de personagens que são secundárias, né? Que não são as protagonistas? E aí vem a resposta. Nas narrativas policiais de enigma, estavam centradas na capacidade de raciocínio e no intelecto de investigadores detetives. Dessa forma, a narrativa não poderia intervir na solução do mistério ou na solução do crime. Em decorrência disso, emergia a figura da personagem secundária, companheira e amiga memorialista, né? Então, a gente tem aqui a capacidade de raciocínio de um investigador e ele precisa das personagens secundárias, das memórias das personagens, para formar a trama e para formar também o raciocínio dele. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre essa resposta? Alicia diz... Essa não saiu tão boa. Oi? O que é que você colocou aí? Eu coloquei exatamente isso, que o narrador, ele era um personagem secundário justamente para não intervir na solução do mistério. Ok. Foi o que estava aí. Mas lembrando que o narrador, as personagens secundárias, elas são importantes porque o detetive, ele vai conseguir resolver as coisas sozinho? Assim, sem uma pista, sem um depoimento? Não, né? Isso que eu tava botando, que eram como se fosse, tipo, pessoas que levassem a solução do caso. Uhum. Professora, e também porque muitas vezes, por exemplo, vai tipo o que outra pessoa estava sentindo ou pensando. Então, como uma pessoa, o personagem principal poderia falar isso, né? Exatamente, Pedro. Exatamente. Fala, Alicia. Eu ia colocar uma coisa aqui também. É porque normalmente nos livros que tem como narrador o personagem principal,
ele sempre traz uma visão majoritariamente dele. Enquanto tem um personagem secundário, ele consegue fazer um apanho geral de tudo que estava acontecendo ali no momento. Eu acho que o livro fica mais interessante quando um personagem secundário narra. Tá certo. Ok. Posso passar para a próxima? Que é de V e F, né? Então, aqui a única alternativa falsa é essa aqui, né? Nas narrativas policiais no ar, da mesma forma como ocorria nas narrativas de enigma, o leitor acompanha o tempo presente das informações, segue colado nas ações dos investigadores e detetives. Não, né? Essa informação a gente já sabe que ela não procede, justamente porque a gente vê que e não é que ele está presente nas investigações, ele não acompanha, né, assim, as investigações. Às vezes a gente consegue... O personagem, por exemplo, vai tentar... O investigador vai tentar desvendar um crime, ele desvenda e a gente, muitas vezes, nós só sabemos depois. Fala, nossa, foi isso então que ele fez, esse é o raciocínio. Muitas vezes a gente não acompanha o tempo presente, segue colado nessas informações. Aqui, na questão 7, fala sobre o texto de Júlio Pimentel Pinto, né, que faz referência a 2 comentários do crítico Edmundo Wilson, né, sobre a literatura policial. Então, quais foram esses comentários e qual é a opinião expressa nesses comentários? Então, olha só, ele fala que os leitores de literatura policial eram viciados nesse tipo de narrativa e sentiam-se culpados por seu gosto literário e ficavam sempre na defensiva. Além disso, ele afirmou que o sucesso da literatura policial devia-se ao cenário de medo, de culpa, de insegurança, de desesperança. Então, essa opinião... Oi? Também quero pão, outra ali chato aí. comendo pão. Tá certo, eu também quero. Eu comprei um monte de pão aqui hoje de manhã, mas tudo bem. Eita, Ô, pronto, engordando tanto, eu não saio da cozinha. Virou minha casa. vai na fé. Ó, outra coisa é sobre a opinião expressa nesses comentários, né? Então, os 2 comentários são depreciativos, né? Esse crítico, ele trata o leitor e a história de uma forma depreciativa. Então, o primeiro leva a entender que os leitores de literatura policial, eles devem se sentir com vergonha, né? Porque o que o crítico acredita é que é uma leitura de baixa qualidade. E o outro comentário é depreciativo, né? Porque mostra a visão de que esse tipo de produção literária seria um fenômeno que atraísse sofrimento, mazela, né? E ainda mais no período entre guerras, né? Não tendo qualidade próprias. Então, é a opinião de Edmundo Wilson. Se ele soubesse como as narrativas, né, de como a literatura policial... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu não estou aparecendo aqui na tela. Né? São até hoje. Lembra do Estudo em Vermelho, pessoal, do ano passado, dos casos? Não. Melhor coisa que aconteceu no ano ali. Ô, Solene. Esse livro Ah, foi bom, gostei. muito legal. Muito legal. Ok. Questão 9 ou não? Deixa eu ver se tem 9, não. Pessoal, progressão textual, ele não é um conteúdo a ser estudado, mas é um assunto que a gente deve o quê? Observar a relação... A gente viu isso no passado, não foi, Pro? Foi, a gente estudou isso ano passado, de progressão textual. Que é observar, por exemplo, o século XIX indica o tempo, contos de mistério, né? Qualquer conto, esse adjunta de nominal aqui indica o tipo de conto que é, né? Então, por exemplo, algumas palavras, elas organizam o texto, né? Por exemplo, ó, por fim, por último, primeiramente, ó, aqui, ó, em primeiro lugar, primeiramente. Aqui as reformulações, isto é, ou seja. Então,
esse assunto envolve muito mais uma interpretação textual do que gramática, que não é um conteúdo gramatical, né? Então, aqui, o rato se chama Voltaire, porque às vezes desaparece, mas nem sempre volta. Então, aqui, por exemplo, vocês podem observar qual é a função, né, desses conectores para indicar uma explicação, para indicar uma diversidade, né? Então, esse conteúdo aqui, né, é para que vocês observem os elementos, né, que estão ali no texto e indicar o porquê que ele está ali. E nem é para dizer que é uma adjunta adverbial, mas se você responde, por exemplo, primeiramente, funciona como qual é a função de primeiramente no texto, entendeu? Um organizador textual que indica tempo ou indica lugar, né, a depender do sentido, né? O que quer dizer, ou seja, tá explicando melhor, vai dar uma explicação melhor sobre o assunto. Então, interpretar o que essas expressões significam. E aqui vocês têm os exercícios, né? Sobre esse texto. Olha como eles são totalmente interpretativos. Olha o ator, né, o Domingos Montagnier, que faleceu esses dias, né? Ele que foi o detetive nesse canal, nesse programa transmitido pela GNT. Então, aqui, né, sobre esse Spinoza, quais são, que é personagem do Vento no Sudoeste, quais são as características? É um homem satisfeito, com a monotonia burocrática da sua atividade profissional, o que o torna cada vez mais afeito às reflexões, ele começa a pensar, criar um monte de devaneio, né? Como que realiza sobre o sapato das pessoas, ele começa a prestar atenção em algumas coisas assim que são muito, muito detalhe, né? O sapato da pessoa, o que leva a perder o rumo quando sai para almoçar. Então, o que a gente percebe aqui pelo primeiro parágrafo? Que Spinoza é um policial honesto, sem tendência à violência em seu trabalho, com consciência da realidade que o cerca, tanto em relação ao seu trabalho enquanto policial, quanto às questões que envolvem a desigualdade social. Pessoal, essas expressões aqui, né? Tá pedindo para que vocês façam análise dessas expressões e que vocês façam a relação dessas palavras com o gênero do texto. Então, essas palavras, né, se justificam porque o gênero do texto o gênero textual é um gênero policial. E essas palavras fazem referência ao trabalho no âmbito policial. Alguém colocou alguma outra coisa? Gostaria de dar um outro exemplo? Quer falar sua resposta? Lembrem-se, vocês podem me interromper a qualquer momento para dar opinião, para explicar, para conversar. Ok? Não, pra mim tá semelhante, tá de boa. A letra B está dizendo o seguinte, que polícia é a palavra que engloba as demais palavras e expressões do quadro. Quais são as palavras presentes nele, que são nome de profissionais dentro da área? Então, vocês têm delegado, investigador e policial. E qual é a palavra que nomeia o local de trabalho? Delegacia de polícia. E a expressão tarefas burocráticas engloba um grupo menor. Qual esse grupo menor? Quais são? De ofícios, memorandos e processos. Vou passar aqui para a próxima questão. Tá tudo ok aqui, pessoal? Sim. Vamos lá. A questão 3 está falando sobre uma crítica social que transparece no texto de Luiz Alfredo Garcia Rosa, né? Então, de acordo com a reflexão da personagem Spinoza, a imagem do policial investigador e captor de bandido ficou o quê? Deturpada no Brasil, né? E profundamente dividido por desigualdades. Então, o que fazia da polícia um órgão responsável para evitar que os membros do terceiro mundo invadissem o primeiro, né? Olha a responsabilidade, né, do órgão da polícia aí nessa questão. Então, é como se o policial ele fosse o herói que iria proteger o mundo, né, o terceiro mundo,
protegesse o primeiro mundo da invasão do terceiro mundo. Né? Ele vai proteger os países ricos dos países pobres, por exemplo. Alguém colocou uma resposta diferente? Ou quer comentar sobre a resposta? Não. Ok. Não. Olha só, o texto está narrado em terceira pessoa e está pedindo para que nós observemos esse fragmento aqui, ó. Uma coisa voltava com impiedosa insistência e com regularidade ao espírito de Spinoza. Nesse programa, a história de um homem ameaçado de se tornar assassino pela predição de um adivinho era, sem dúvida, diferente, né, de um adivinho. Na verdade, o segundo fato era para ele mais notável do que o primeiro, porque envolvia uma história, coisa que os fatos naturais não envolvem. Aí está perguntando, o narrador é onisciente ou ele é observador? Então, ele é onisciente porque ele não se limita só a narrar o que ele está vendo. Ele sabe de tudo, né? Ele conhece a personagem no mais profundo do ser dela. Ele sabe de tudo, por dentro e por fora. Então, esse narrador aí é um narrador onisciente. No caso, para o narrador ser onisciente, ele precisa não estar na história, né? Mas ele precisa saber de tudo. Ele não pode ser um personagem. Sim, tipo, de todos os fatos, todos os... Uhum. A questão de ser onisciente é ele saber de tudo, independente da posição, se é só narrador ou narrador-personagem. Se ele é narrador-personagem, ele já é onisciente porque ele sabe de tudo. Mas ele sabe de tudo a respeito dele. Agora, o narrador, que pode dizer que ele é o narrador-personagem, pode dizer que é apenas o narrador onisciente, porque o narrador onisciente ele não sabe apenas a história da personagem principal. Ele sabe de tudo e de todos. Né? Essa é a verdade sobre o narrador onisciente. Vamos lá. Nesse contexto, que efeito produzem as expressões sem dúvida e na verdade? Olha só, é o conteúdo de progressão textual. Não está perguntando... Esse capítulo é grande, viu? Aqui não tá pedindo a vocês que vocês falem classe gramatical nem nada. Está perguntando o que vocês entendem. Ou seja, por que que o autor colocou a expressão sem dúvida e na verdade? Qual é a sua interpretação textual? Sabendo que essas expressões, elas trazem uma progressão ao texto, né? O texto ele vai tecendo uma parte na outra parte justamente por causa de uma progressão, de um início, de um meio e de um fim. E aí a gente vai fazer o quê? Analisar essas palavras. E essas palavras, elas significam o quê aí nesse contexto? Elas poderiam, por exemplo, ser retiradas sem prejudicar o sentido, né, dos fragmentos. No entanto, a partir do momento que a autora, né, o autor, utiliza essas expressões, elas têm algo de particular, de singular. O narrador se apresenta, ele revela o seu ponto de vista. Quando ele coloca sem dúvida, ele coloca o ponto de vista dele. Na verdade, ele expressa o ponto de vista. Então, aqui a gente tem, né, no caso, a convicção daquilo que fala, o emprego do articulador, sem dúvida, né? Então, sua condição de onisciente, daquilo que sabe de tudo, né, introduz essa expressão formulativa, né, na verdade, questionando uma informação anterior, né, trazendo o seu conhecimento a respeito. Então, ele coloca sem dúvida, ele é categórico, e ele coloca na verdade, né? Ele utiliza essas expressões para mostrar, né, o pensamento dele, o ponto de vista dele. Então, ele coloca, sem dúvida, como ponto de vista e, na verdade, como uma informação que traz um conhecimento verdadeiro a respeito daquilo que está sendo tratado, né? Na verdade, ele traz o que é de verdade, na opinião dele. A questão 5 coloca um trecho, né? Spinoza sabia disso, alguns poucos, como ele também sabia. Os demais eram tão marginais quanto os que eles prendiam, agrediam e achavam.
O texto passa por uma gradação, ó, crescente. Prendiam, agrediam, achacavam. Então, a gradação que vai... Está pedindo para que vocês comentem essa gradação, né? Por exemplo, tocou, beijou. Não, tocou, abraçou, beijou. Né? Seria uma gradação. E aqui, como que vocês comentaram essa gradação? Alguém gostaria de responder? Então, a gradação que vai do particular para o mais geral. Ok. Spinoza, alguns poucos, os demais. Nessa gradação, por exemplo. Os pronomes desempenham um importante papel, já que o protagonista é Spinoza, ele é retomado com o pronome pessoal ele. E os outros, o conjunto de policiais, são designados pelos pronomes indefinidos, alguns poucos que? Policiais. E os demais, quem são? Os policiais também. Eu estava acreditando que era prender, agrediam e achavam. Aqui só fala sobre o pronome pessoal, mas a gente poderia falar também dessa gradação. Spinoza sabia disso, alguns poucos que são os policiais, e ele, que é Spinoza, também sabiam, né? Alguns poucos sabiam. E os demais policiais eram tão marginais, né? É isso mesmo. Quanto os que eles prendiam, né? O que eles mesmos, os policiais marginais, prendiam, agrediam e achavam. Olha que interessante esses termos, retomando, né? Ele que retoma policial, alguns poucos e os demais que, pelo contexto, nós sabemos que são policiais, e tão marginal quanto o que eles prendiam. Eles quem? Os demais que eram policiais marginais, tão quanto os bandidos. Os marginais que eles prendiam. Aqui nós temos um trecho. Não era, pensava enquanto caminhava e ultrapassava os limites das escolhas possíveis de almoço. Não era e não podiam ser. Fala, Clarinha. Foi sem querer. Ah, tá. Não era e não podia ser porque a pessoa tivesse pisado numa poça de lama ou enfiado o pé num monte de entulho. O sapato não estava acidentalmente sujo, estava sistematicamente mal cuidado. Isso é o detetive, né, que vai ficar ali olhando o sapato para entender. Então, por que no segmento não era se repete? Olha como a progressão textual é observar os elementos que fazem parte da tessitura do texto, do tecido, da malha, da construção do texto. Então, o que vocês poderiam responder, né? Que esse trecho está no discurso indireto, né? O pensamento do protagonista, o verbo de elocução pensava, vem acompanhado de consequências que o devaneio, ele está pensando lá no sapato, aí produz, né? Então, Spinoza passou... Qual é o devaneio de Spinoza, esse pensamento de Spinoza? Ele passou dos lugares em que ele pretendia comprar comida. Por isso, na sequência, o narrador afirma que ele se voltou sobre os seus passos. Como se trata de uma interrupção longa, o narrador repete o início do pensamento e retoma em ordem direta. Então, aqui, ó, a gente tem esse devaneio desse policial e a forma como o narrador, né, afirma que ele voltou sobre os seus passos. Então, trata de uma interrupção longa até o narrador repetir o início do pensamento e retomar esse pensamento em ordem direta. E a expressão não era e não podia ser significa o quê? Significa um trecho que reproduz o pensamento de Spinoza. Percebe o que o detetive tem um pensamento perspicaz, um pensamento rápido, um pensamento assertivo. E não só nega categoricamente, não era, como reforça e não podia ser. Então, o que é que vocês poderiam ter colocado nessa questão? O que é que significa não era e não podia ser? Ele afirma categoricamente que algo não era e a reforça com a expressão e não podia ser. Olha só, que circunstâncias acrescentam ao texto os advérbios acidentalmente e sistematicamente. Então, olha só.
Os advérbios, eles dois são de modo e justificam o raciocínio e o método do detetive. A diferença entre os dois sapatos não se deu de modo assim só por um acidente, né? Pisando numa poça ou no entulho. O sapato era mal cuidado. Uma coisa é a gente sujar o sapato por um acidente, outra coisa é eu não cuidar do sapato. Então, na sequência em que aparecem os advérbios, repete-se o método de Spinoza. Primeiro, ele nega a possibilidade para depois afirmar o fato que é verdadeiro. Então, há uma negação, o de contradição. Ele nega um fato, depois apresenta esse fato como verdadeiro. E a diferença de acidentalmente, uma coisa é eu meter o pé na lama. Outra coisa é eu meter o pé na lama, chegar em casa e não limpar meu sapato. E quando for usar, ele está todo sujo de barro. Isso é mau zelo, né? Mal cuidado. Entendi. James Hood, no trecho do romance de Luiz Alfredo Garcia Rosa, qual é a função, né, dos detalhes? Então, aqui a gente tem... Para que funciona detalhes? Para que a gente consiga entender os detalhes, os elementos do texto de uma forma mais profunda, né? Então, aqui nós temos o estado do sapato, que ao invés de conduzir o detetive ao crime, afasta o policial, porque ele fica devaneando nos devaneios, afasta o trabalho do policial, rompe com a monotonia burocrática do trabalho e com a realidade brutal da desigualdade, violência e corrupção. Então, os detalhes tornam motivo de divagação e não provas de verdade. O detetive, ele fica tão aficionado nos detalhes que, ao invés desses detalhes levá-lo a desvendar o caso, ele fica viajando nos detalhes. Acaba que ele acaba interrompendo, né? O próprio detetive. Professora, tem até na Netflix uma série, né, Sherlock Holmes, que é muito legal. Verdade. Eu ainda não assisti essa série, mas eu sei da existência dela. Eu não ponho muito discutível. Já assisti tanta série. Eu consegui terminar uma série. Eu gostei muito, que eu adoro muito essa área de direito, área da justiça. Eu gosto muito, que é aquela série Suits, né? Que o pessoal chama Suits. Série de advogados no ramo corporativo. Essa série, pra mim... Eu já assisti a série nessa quarentena, que perdi a... Pra assistir uma de 6 temporadas em 2 semanas, de tanto que eu viciei. Suits, meu pai assiste. Aí eu assisto com ele. Amo. Professora, Família Moderna também é uma série ótima. Aham. Eu assisto, aqui, Naruto. Eu já assisti Naruto. E agora tô reassistindo. Eu tô Meu irmão é viciado. Ele comprou aquela capinha de não sei quem. Uma capinha o quê? Uma capa. Que tem tipo umas nuvenzinhas vermelhas. Eu sei, é da Akatsuki. O símbolo da Akatsuki. Vou te mostrar. Ele desenhou na parede do quarto dele uma pessoa que eu não faço a mínima ideia de quem seja. Calma. Deixa eu... Deve ser, se ele gosta da Akatsuki, pode ser o Itachi, pode ser o Sasuke, pode ser... não da... Meu Deus! Meu Professora, qual é o seu personagem preferido da Akatsuki? Ó pra isso, bro. Peraí. Deixa eu ver. Quem é esse? Meu Kakashi. Minha professora assiste Naruto, chorem. Azaf, é hora de brilhar agora. Quem É hora de brilhar, filho. Não faço a mínima ideia de quem seja, bro. Sabe? Aí, não sei, não entendo nada de Naruto. Não gosto de anime, não. Pelo amor de Deus, velho. Não dá pra... Não consigo gostar de anime, pro. Meu irmão fica ouvindo a entrada de Naruto toda hora, pro. Ele God, aquela música é Eu não maravilhosa. conheço nenhum anime, só Naruto. Professora, quem diz isso é quem não sabe qual é a sensação de sentir arrepio quando começa. Pra você ver, eu tô assistindo milhares de episódios. Eu tô assistindo tudo. Caralho. Ô, Fran, que horas termina a aula? 9h50. Libera 5 minutos mais cedo, Pro. Pessoal... Pro... Não, pessoal... Eu tô aqui na aula. Não, tô na aula.
Eu vou dar alguns recados para vocês. Vou dar alguns recados para vocês, para que vocês entendam a dinâmica da unidade. Olha só. Vocês têm atividades que vocês estão postando na internet, atividades que vocês estão enviando para o meu e-mail. Todas essas atividades valem 2 pontos, certo? A unidade é somatória. Essas atividades valem 2 pontos. Atividades da Tarefas Online, capítulos 5, 6, 7 e 8, valem 1 ponto. É para fazer quando? 7 e 8, Pro? Eu acho que quando termina o capítulo já faz. Tem no roteiro, eu falo que é para fazer. Para fazer a atividade. Porque a senhora falou que era só para ter feito aquela página da... Acho que foi 36 a 39 e 40 a 45. Só que a senhora disse que não era para mandar a foto. Sabe por quê que eu pedi... Só um minutinho, Tainá. Que eu não pedi as tarefas online ainda, porque eu não terminei o capítulo. E do capítulo 6, enfim... Eu vou... Como eu senhora... vou passar um trabalho grande do paradidático, um trabalho desafiador do paradidático, eu estou evitando... esses trabalhos só para saber se vocês estão fazendo mesmo. Qual é o paradidático dessa unidade, Pro? O paradidático dessa unidade é O Fantasma da Ópera. Pro, eu tava terminando. Ó, não queria ler esse livro, não. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sempre digo, a única coisa agendada Ficou ótimo, Heitor. Agendada que tem no colégio é a lista dos paradidáticos. Então, esse aqui, ó, é o paradidático da 2ª unidade. Leia o seu trabalho é pro dia Pro, não desce esse trabalho, esse livro, não. É porque esse livro é clássico, então a gente precisa também ler os clássicos. Não gosto de romance. Tem e-book, Pro, desse livro? Por causa que eu não tenho o livro, eu não sei nem como conseguir. Tem vários e-books. O meu é musical. Não, Ele é Ana a mesma Clara, história do normal. Quase todo mundo do nono ano do ano passado tem esse livro. Até Clara, que nunca leu o livro de Paula, tem. Eu não tenho. Eu tenho pergunta. O livro musical é a mesma história do livro normal? É porque são várias versões, mas é a mesma história do Fantasma da Ópera. Ok. E tem em PDF na internet, podem ficar tranquilos. Se o PDF for menor, porque o meu é tipo pequenininho e tem uma grossura enorme. Esse aqui é grosso, mas olha, a letra é bem grandona. Então eu li esse livro aqui eu gosto quando a letra é assim. Uma tarde eu li isso aqui. Ainda bem. Ô, Pro, o seguinte, oi. Tem algum teste ou atividade ou avaliação agendada? Olha só, vocês têm 2 pontos que eu vou distribuir com essas atividades que vocês estão enviando e postando. Tarefas online vale ponto. Mas qual, Pro? Porque... Só um minuto. Vocês já postaram coisas no meu Instagram? Não já enviaram algumas atividades por e-mail? Isso tá rápido. Sim. Quais foram que eu não lembro? O infográfico. Agora, pra lembrar, né, filho? Aí você complicou, né? Porque, pelo que eu me lembro, eu não me lembro de ter mandado alguma coisa. O suplementar capítulo 6, o livro capítulo 6 e a Eureka do capítulo 6. Ah, tá. Valeu, carinho. Deixa eu continuar aqui, rapidão. Por nada. Essas atividades todas que eu já pedi, né? A do 5 eu não pedi, a do 6 eu pedi, a da 7 eu não pedi, não. Então, no capítulo 6 é que tem algumas coisas para enviar. Aqueles posts em story e tal, tudo tá valendo. Outra coisa, deixa eu colocar aqui, rapidão. Eu vou colocar aqui no mudo, porque tem algum barulho assim, aí eu tô... Okay. Então, vocês têm as atividades que eu tô pedindo para enviar por e-mail, né? A fotografia do livro, aquelas atividades que é para você postar no stories do Instagram ou me enviar por e-mail. Então, valem 2 pontos. Vocês têm 2 pontos. Vocês têm 1 ponto das tarefas online do capítulo 1, do capítulo 5, 6, 7 e 8. 1 ponto das tarefas da atividade Super Pro. Já está elaborada, vai estar disponível para vocês resolverem a partir de sexta-feira até o dia 5. Então, eu deixo 1 semana a atividade do SAS aberta. Ela vale 1 ponto. E essa atividade do SAS, ela é referente ao capítulo 5 e 6. 5, 6 e 7. Então, eu vou encerrar os conteúdos do 5, 6 e 7. Do 5 e 6. 5 e 6.
do 5 e 6 com essa atividade do Super Pro. E para a prova, só vai cair o capítulo 7 e 8, porque é um conteúdo só. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, para vocês terem uma noção. Então, o capítulo 7 e 8, os dois vão falar sobre concordância, né? O capítulo 7 fala sobre concordância nominal e o capítulo 8, deixa eu colocar aqui, e o capítulo 8 é sobre os casos especiais, né? E concordância verbal, capítulo 7, concordância verbal, e capítulo 8, capítulo 7, concordância nominal, e capítulo 8, concordância verbal. Então, a atividade avaliativa, que vale 1 ponto, ela vai ser feita pelo Super Pro, dos capítulos 5 e 6. Essa atividade eu vou deixar aberta a partir de sexta-feira, eu coloco no cronograma tudo certinho. E vocês vão ter um prazo para responder, vale 1 ponto. E aí vocês têm atividade do paradidático, atividades por e-mail, 2 pontos. Atividades do Eureka, né, atividades online, 1 ponto. Atividades do Super Pro, capítulos 5 e 6, 1 ponto. Paradidático, 2 pontos. E prova, 4 pontos. A prova de 4 pontos, que vale 4 pontos, os capítulos referentes a essa prova, apenas 7 e 8, que é um assunto, concordância. Então, pessoal, eu vou deixar vocês, eu vou liberar vocês agora, 9h46. Libera mais cedo, Pro! E a gente volta 10h20 para eu explicar para vocês o conteúdo de concordância nominal. Fala, Clarinha. Peraí, que eu... Ok, diga. Pronto, já tirei do mudo. Alguém quer comentar alguma coisa? Clara levantou a mão, quer falar? Ok. Pessoal, vamos lanchar. Tainá tá dizendo que quebra. Diz, Tainá. Clarinha disse que não tá indo o som. Agora tá indo, não tá? Você não consegue me Tainá, menina, está desmutado. Eu tô conseguindo falar? Eu tô escutando. Né? Ok. As pessoas estão dizendo que eu não tô conseguindo falar. Tainá disse pra mim, não. Tainá, Ela disse que pra ela ainda tá. Tainá tá com o áudio ligado aqui. Eu também tô vendo com o áudio ligado. Ok, ó, vamos encerrar essa aula agora. A gente tem uma aula agora 10h20, aí o que tiver de conversar, a gente conversa 10h20, beleza? Até daqui a pouco, bom apetite aí para quem vai comer e bom descanso até 10h20. Naruto, família.